A temporada 2022 do São Paulo terminou. Uma temporada de vexames, uma temporada de altos e baixos, de vexames, onde o time deu mais tristeza do que alegria. A torcida, em certos momentos, a maioria deles apoiou, mas também protestou em alguns deles. Vamos lá. Vamos começar pela primeira competição que o São Paulo jogou no ano, que foi o Paulista, onde começou muito mal. Nos 3 primeiros jogos não conseguiu vencer, foram 2 derrotas e um empate, e o time não mostrava muita dificuldade, assim como na temporada passada, mostrava muita dificuldade em criar jogadas. O time não tinha, digamos, não tinha melhorado quase nada de um ano para outro. O time conseguiu sua primeira vitória no Paulista no dia 2 de fevereiro. E depois dessa vitória o time conseguiu engrenar, passou a fazer boas partidas, o time parecia ter dado liga, fez uma boa primeira fase do Paulista, passou pelas quartas de final, passando pelo São Bernardo, jogando muito bem, goleando no Morumbi, fazendo uma grande partida. Na semifinal contra o Corinthians, no Morumbi também, fez um bom jogo, conseguiu a vitória, se impôs dentro de casa. E vem o primeiro jogo da final contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o primeiro jogo que o São Paulo iludiu seu torcedor em 2022, onde o São Paulo fez uma grande partida, dominou o Palmeiras, engoliu o Palmeiras no Morumbi, 3-1, jogando muita bola, não dando chance para o Palmeiras, que é um bom time do Palmeiras. Só que depois desse jogo, a torcida criou uma grande expectativa de conseguir esse bicampeonato do Paulista. Ainda mais pelo começo que foi do time no Paulista, o time ter se encontrado, parecer já ter um padrão de jogo, jogadores muito bem, o maior ídolo da história do São Paulo ser o técnico do time. Aí vem o primeiro grande baque da temporada, o primeiro vexame, a primeira humilhação que o torcedor de São Paulo teve em 2022, um 4-0 no Allianz Parque, onde o Palmeiras sobrou. O Palmeiras amassou o São Paulo, acabou com o São Paulo naquele jogo. Se o São Paulo engoliu o Palmeiras no Morumbi, foi engolido no Allianz pelo Palmeiras. O Palmeiras não deu chance para o São Paulo. Os Palmeiras acabou com o São Paulo de maneira muito rápida. E com esse resultado, o São Paulo tem a sua primeira grande vergonha do ano, ficando com o vice-campeonato paulista. De maneira vergonhosa pelo que foi o primeiro jogo, pela expectativa que foi criada, onde o time foi muito bem no Morumbi e no Allianz foi muito abaixo do que se acreditava que podia ser, porque eu acho que ninguém acreditava que o São Paulo faria aquela partida daquele jeito, daquela maneira que foi. Copa do Brasil. O único título que falta para o São Paulo, o único troféu que nós não temos. O São Paulo começou desde a primeira fase da competição. Fez uma boa Copa do Brasil, uma Copa do Brasil surpreendeu, ninguém esperava que o São Paulo chegasse tão longe na Copa do Brasil. Logo nas oitavas de final, pegou um grande time, que era de novo o Palmeiras. Conseguiu, no Morumbi, de novo, fazer uma boa partida, ganhou por 1-0. Aí no segundo jogo, no Allianz, perdeu. Estava perdeu de 2-1, mas
assim como no Paulista, tomou 2 gols muito rápido, parecia que o Palmeiras ia de novo amassar o São Paulo, só que os jogadores tiveram a cabeça no lugar, parecia naquele momento parecia que aprenderam com o erro da final do Paulista, foram atrás do resultado, conseguimos a classificação heróica. No jogo seguinte, pelas quartas de final, contra o América Mineiro, de novo, 1-0 no Morumbi, uma partida de muita raça, de muita entrega dos jogadores. Conseguimos a vaga depois de um empate em BH na Arena Independência, indo para uma semifinal enfrentando o Flamengo, que viria a ser o grande campeão da Copa do Brasil, só que ficou muito marcado o primeiro jogo da semifinal, onde o São Paulo foi muito abaixo, jogou muito abaixo do que vinha jogando naquele momento da temporada, tomou um verdadeiro baile do Flamengo, onde o Flamengo sobrou no Morumbi, 3-1, dificultando muito a vida do São Paulo. Aí no segundo jogo, talvez pelo Flamengo já ter conseguido um bom resultado, um resultado confortável, o jogo foi mais parelho, o Flamengo teve o domínio, mas o São Paulo conseguiu se segurar, apesar de ter perdido por 1-0 e acabou se despedindo da Copa do Brasil. A Sul-Americana, que talvez fosse o título que o torcedor de São Paulo mais acreditava que o time poderia conseguir, porque pela qualidade dos adversários na Sul-Americana, que são abaixo, o time fez uma boa Sul-Americana, teve a segunda melhor campanha geral, ficando abaixo só do Ceará. O próprio Ceará, que o São Paulo eliminou, fez grandes jogos, partidas muito simbólicas, emblemáticas para a torcida, como foi contra a Universidade Católica, se eu não me engano, onde teve 3 jogadores expulsos, onde o time se sobressaiu, foi guerreiro, foi raçudo, criando esse sentimento para a torcida do São Paulo. Outro jogo foi o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, que perdeu por 3-1, não jogando nada, e no Morumbi, com muita raça, com apoio da torcida, que foi a grande diferencial do São Paulo esse ano. A torcida fez um lindo show, apoiou do começo ao fim, seja fora do estádio, dentro do estádio. A torcida do São Paulo fez a sua parte linda, de forma linda. Parabéns, torcida do São Paulo. Ganhamos 2-0 no tempo normal, nos pênaltis, sofrido, conseguimos a classificação e fomos para a final. E a gente, como torcedor de São Paulo, eu posso dizer, a gente tinha muita expectativa desse título da Sul-Americana, e de novo acontece o vexame, o segundo vexame do ano, que assim como do Palmeiras, eu não digo que foi nem maior nem menor do que foi contra o Palmeiras, porque para mim os dois foram vexames da mesma forma. O São Paulo perde para o Del Valle por 2-0, jogando muito mal, os jogadores completamente perdidos, não tinha marcação naquele jogo, os jogadores completamente perdidos dentro de campo, jogadores como Caleri e Luciano perdendo vários gols, a zaga, enfim, muito abaixo do que a gente esperava. Ninguém acreditava que o São Paulo ia perder aquele título, ainda mais do jeito que foi, jogando tão mal. Depois daquele jogo, a torcida deu uma desacreditada no time, protestou, com razão, porque depois daquele jogo o time já não vinha muito bem, caiu de vez de rendimento, e aos poucos, apesar de ter se recuperado, não foi aquela coisa que a gente esperava. Aí no Brasileiro, começou bem, fazendo bons jogos, mas num jogo contra o Palmeiras,
de novo contra o Palmeiras no Morumbi, perdeu para o Palmeiras num jogo que ficou muito marcado pelo São Paulo ter jogado muito bem o primeiro tempo e no segundo ter ido muito mal, os jogadores estarem pregados dentro de campo. Uma coisa que aconteceu quase sempre esse ano no São Paulo. O São Paulo fazia um bom primeiro tempo, aí no segundo caía muito o nível do time. Depois desse jogo contra o Palmeiras, o time caiu de rendimento no Brasileiro, talvez pelo foco na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que eram competições de tiro curto, tecnicamente mais fáceis de conseguir ganhar. E o time teve muita dificuldade, diferente do ano passado, que brigou muito pelo rebaixamento. Esse ano não foi tão sofrido, apesar de ter um dado momento do campeonato, o time correr risco de entrar na zona de rebaixamento. E o time conseguiu se salvar, mas apesar de tudo isso, o time não conseguiu a vaga para a Libertadores. O São Paulo no Brasileiro foi um time que empatou muito, foi um dos times que mais empatou o campeonato todo, e no final isso acabou pesando para não conseguir essa vaga na Libertadores, onde se tivesse vencido 2 jogos desses que empatou, teria conseguido a classificação para a Libertadores. O São Paulo teria conseguido dar um presente de consolação para a torcida e para si mesmo, por não ter conseguido o título e pelo ano que foi. O time terminou em 9º do campeonato, de novo não vai para a Libertadores. Eu vejo que o São Paulo precisa de uma reformulação que parece que já começou, onde já foi preparada uma lista de dispensa, onde alguns jogadores já se despediram do São Paulo, como é o caso do Miranda, ídolo do São Paulo, Reinaldo, que teve seus momentos bons e ruins do São Paulo, mas nos últimos anos foi muito bem. Outros que a torcida vinha pegando no pé há muito tempo vão sair, como é o caso do Éder e do Marcos Guilherme. Parece que o Colorado vai sair também. Luizão, que infelizmente parece que é quase certa a saída dele, do jovem zagueiro de São Paulo, que para mim é um jogador de muito potencial no futuro. Entre outros, dizem que Igor Gomes vai sair também, que eu vejo que seria uma boa para o Igor Gomes e para o São Paulo, porque a relação dos dois está desgastada, a torcida o ano todo pegou muito no pé do Igor Gomes, porque ele estava muito mal nas partidas, e o Rogério insistiu nele, isso acabou piorando a situação dele no São Paulo. E eu acho que uma mudança de áreas, tanto para ele quanto para o São Paulo, seria bom. Outros jogadores que foram, diferente desses que eu acabei de falar, foram muito bem, foram o Caleri, que terminou como artilheiro do time na temporada. Luciano começou mal, mas depois se recuperou, foi muito bem, foi um dos jogadores importantes. O Patrick foi outro muito importante também, que quando o Patrick foi anunciado, eu fui um dos que torceu o nariz, porque eu acreditava que o Patrick não daria certo. Outros que foram bem, tiveram seus momentos, foram Alisson, o próprio Rafinha, Felipe Alves, que chegou no meio da temporada, Ferrarese, que para mim foi a melhor contratação no meio do ano. O Nicão talvez tenha sido a principal, não diria decepção, mas eu esperava mais pelo que ele apresentou no Atlético Paranaense. Chegou cheio de expectativa como um grande reforço do São Paulo na temporada, mas sofreu muito com lesões. Isso atrapalhou um pouco o Nicão ter a sequência que ele poderia ter tido. Outros que foram bem, Wellington, o Nestor foi muito irregular, Jandrei teve seus momentos, enfim. Mas o São Paulo precisa sim dessa reformulação. Esses jogadores que saíram, outros vão ter que sair também para ter essa limpa, digamos assim, no elenco.
mas não só saírem jogadores, outros precisam chegar, jogadores que faltaram nessa temporada, de características que faltaram nessa temporada, porque o São Paulo é um bom time, tem bons jogadores, só que são da mesma característica. Por exemplo, o São Paulo não teve esse ano um jogador de velocidade, um jogador que quebrava de drible, de ir para cima. Isso acabou muitas vezes atrapalhando o São Paulo, principalmente quando enfrentava um time de defesa fechada. E também, mas eu acho que certo seria contratar 3 jogadores de lado de campo, de velocidade, para ter opção, é claro, e ter aquela disputa para o jogador não ficar acomodado. E outra posição que eu acho que seria interessante o São Paulo contratar é um meia de armação, porque faltou isso também muitas vezes no time. E apesar de ser muito difícil hoje achar um meia de armação, porque o nosso meia de armação hoje seria Nestor e Igor Gomes, e como eu disse antes, eles não foram bem, então procurar um meia armador seria uma boa para o São Paulo. Bom, então vamos esperar para ver o que vai ser do São Paulo em 2023, com essa reformulação que a diretoria, que foi muito criticada, outra parte do São Paulo foi muito criticada esse ano, vai agir, como ela vai fazer essa montagem de elenco para o ano que vem, porque para a gente ver o São Paulo ser igual era no passado, uma reformulação precisa ser feita e isso demora, não vai ser de uma temporada para outra, vai ser a longo prazo, mas tem que ser começada o mais rápido possível. Bem, gente, eu vou terminando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no meu canal, dê um like, vocês me ajudam muito fazendo essas duas coisas. Comenta aí o que você achou da temporada do São Paulo, se assim como eu, você se decepcionou mais do que ficou alegre, se você ficou mais triste do que alegre, e se você acha que em 2023 vai ser diferente, se a gente pode sonhar com dias melhores. Se inscreva também no meu Instagram, eu vou deixar na descrição ou aqui na tela, não sei. E é isso, galera, até o próximo jogo, falou!